E nossa última pergunta é da Luciana. Você dá vários exemplos de tipos de negociação mensal, semanal, avulso, pacote. Eu costumava cobrar aulas dadas e agora passei a cobrar o mês adiantado. Como fazer para mudar os alunos de aulas dadas para aulas adiantadas sem comprometer o relacionamento? Vocês entenderam a questão aqui, gente? Ela dava aula e cobrava depois. Um risco danado, né? Porque se o aluno zarpar fora, cair fora, ela nunca mais vai ver o bendito. É o pós-pago, né? É o pós-pago. É o pós-pago. E aí, agora ela tá trabalhando de uma forma pré-paga, que ela cobra o mês. E eu acho que para você manter. O problema é fazer a troca. Porque quem chega é o lance de posicionamento, falar trabalho assim, dessa forma. É, o que eu acho interessante agora na transição, pensar da forma mais assim. Eu acho que o relacionamento talvez seja até mais fácil, tá? Nesse ponto. O problema tá na logística da coisa. Então vamos pensar aqui. Janeiro, a pessoa fez a aula e ela vai pagar início de fevereiro a aula que ela fez em janeiro. Quando, na verdade, na transição, fevereiro, ela teria que pagar fevereiro. Então vai chegar um momento que ela vai ter duas mensalidades. Então, como que a gente resolve a logística aqui? Eu acho que vale fazer metade, metade, né? De pegar, por exemplo, olha, ok, esse mês de janeiro agora, você me paga só metade agora, e a gente joga essa outra metade para o outro mês para não pesar, porque senão vai pagar duas mensalidades, eu acho que pode ser pesado. Regi colocou 15 dias. O que é 15 dias, Regi? Qual a sua sugestão? É essa que você falou, de pagar metade, para Aham, não pesar, né? pesar. Ou ir reduzindo a cada 15 dias, talvez, É ao isso. invés de pagar o janeiro todo lá em fevereiro, paga na metade de janeiro, e aí Uma no final das saída. contas vem voltando, né? Acabei de pensar aqui, você pode dividir um quarto até, por exemplo, né? Ou metade, metade, ou até um quarto, se for alguém que vai ficar com contrato, alguma coisa assim. Porque na prática, você não vai deixar de receber. Na prática. Só que para o aluno é difícil desembolsar. Então, você pode, por exemplo, janeiro dividir em quatro. Vamos fazer de novo R$ 100 para facilitar aqui o cálculo. E aí, em fevereiro, já teria lá 10 alunos, R$ 1.000 previstos para pagar. A diferença é que em fevereiro ele vai pagar fevereiro e um quarto de janeiro. Então daria Cento e vinte e 120, cinco. 125. Aí você vai receber 1.000. É... 1.250. É isso. Se a rede tá falando, é isso mesmo. Não dá, gente, essas horas, mas não tá dando, não. Não, não vou nem exigir, não. 1.250. Isso. Mas lembrando que, né, o aluno sair, ele não vai pagar mais nada, porque já tá pago. Então é uma conta e risco ali também. Mas é uma ideia para ele não ter que desembolsar tanto, né? E só que, por exemplo, se você for dividir a parcela de um mês da troca em quatro, você tem que ter certeza que esse cara vai ficar. Ou então, na hora que ele sair, ele faz o pagamento do que tá devendo de tudo, né? Acho que rola dessa forma. Agora, a questão de relacionamento, um ponto. Às vezes, a gente tá pensando que vai dar problema e nem dá, né? Então, por isso que é legal a gente já pensar na proposta e oferecer para eles a proposta logo de cara, falar, olha, fulanos, estou trabalhando, faz um aviso formal, faz uma cartinha legal, sabe, para você formalizar para todo mundo, dá um aviso geral, marca, sei lá, uma aula todo mundo, e, sei lá, faz alguma coisa para formalizar isso. É interessante. Eu gosto muito da cartinha. Eu gostava muito de mandar cartinha para os alunos. Sempre vinha com, né, um carinho e depois as mudanças. Tipo, subiu o preço. Uma coisa assim. Assopra, né? Você alisa, bate, depois você assopra. Exatamente. Tipo isso. Mas daí eu soprava antes. Tipo, ó, vai vir coisa. E aí eu sempre gostei mesmo, porque daí eles
formaliza mais a coisa, sabe? Então, eu tô falando isso porque eu acho que a Lucy comentou que ela era muito amigona, sabe, dos alunos. Então, esse problema de ser muito amigona pode ser que eles peguem no relacionamento a coisa do que separar que você é uma empresa, que você, né, tá prestando um serviço. E não tenha muito essa separação. Então, talvez ter uma forma de formalizar essa mudança talvez seja legal. Talvez seja até a própria assinatura do contrato. Falar, pessoal, a partir de junho, dá um mês ali pra galera, né, sentar a ideia. Então, a partir de junho, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, o que vai ter agora na nova forma de trabalho? Vai ter contrato, o contrato é assim, pagamento adiantado, blá, 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 tchutchuro. Quem puder e fazer pagamento das 2 mensalidades, pode fazer. Quem não puder, a gente tem uma outra proposta. Nunca descarta, né? Porque vai que tem gente que prefere acertar logo de uma vez, aí às vezes você tá plantando objeção, né? Tá deixando de receber o negócio que às vezes para a pessoa tanto faz. Ela poderia pagar, né? Às vezes ela até fala, posso parcelar isso aqui no cartão? Então, passa uma parte no cartão e o outro faz no Pix. Aí é uma questão de negociação. Mas eu acho válido a cartinha. E esse lance do relacionamento, às vezes tá na nossa cabeça, né? Às vezes a gente já tá tipo, nossa, eu acho que não vão aceitar. E às vezes eles não estão nem aí. Outra coisa que é legal também, que pode pensar, é que hoje, por exemplo, no meu formato de pacote, eles pagam adiantado super. É que nem vocês entraram, pagaram o curso e entraram. E aí, o pacote, eles pagam o pacote e aí a gente vai fazer a primeira aula. Se você trabalha com mensalidade, talvez seja legal você ter um dia de vencimento, aonde não necessariamente a pessoa está pagando adiantado, ela está pagando o mês que está correndo. Então, dia 10, dia 15, né? Então, é aquele mês vigente, né, que a gente fala. Fica mais fácil também de aceitar um pouco a ideia que não é necessariamente adiantado. Ela tá pagando o mês que ela tá fazendo aula. Ela tá pagando pela reserva daquele horário, né, exclusivo ali para ela. E Então, gera talvez a compromisso conversa. nela também, né? Exato. Gera. O pior é que gera mesmo. É bem. É para isso mesmo. E essa ideia clara de, tipo assim, olha, você não tá pagando é, um número de aulas, você tá pagando pela reserva do horário. Então, isso é muito claro, porque quando a gente trabalha dessa forma, a pessoa paga, ela acha que, sei lá, não vou fazer aula hoje. Né? E aí ela decide que ela não vai fazer aula hoje e ela vai querer fazer essa aula no outro dia lá. Não, você está pagando pela reserva do horário. Eu estou disponível para você neste horário. Se acontecer alguma coisa, aí você tem as regras da reposição, né? Mas por que que eu tô falando isso também? A pessoa vai fazer 3 aulas e ela quer parar na última semana do mês. E aí ela quer pagar 3 aulas, né? Aí não faz sentido também, porque você tá pagando pela reserva do horário naquele mês, né? Por esse mês de maio, agora que a gente vai entrar, eu tenho reservado para você esses horários, né? Dessa semana, né? Então, eu acho que vale a pena fazer a cartinha para comunicar a troca. Eu acho que é bom, né, precaver, então, as objeções. Então, acho que o relacionamento não vai ser tão difícil, mas se acontecer, o que que você vai fazer? Já prevê. Já prevê, planeja tudo. É bom que casa muito com isso que teve no bônus, né? De planejamento de risco, inclusive. Né? A gente já prevê o que, que pode dar errado. E aí a gente, quando der errado, você já tem uma saída para quando der errado o negócio. E aí a pessoa vai ficando meio assim, né, sem saída, assim, do tipo, ai, droga, agora eu não consigo dar a desculpa que eu ia dar, né? E Então, sobre essa questão do relacionamento, Camis, é uma chave que virou também, né? Eu tive muitas chaves virando desde a turma 2 e agora também na turma 3. Aconteceu recentemente. Eu estou dando aula ali na igreja, né, e tal. Aí aquela turma de 20 pessoas, eu tenho esse meu jeito e eu me relaciono assim com todo mundo. E o que me fez pensar também foi eles falarem com a líder deles, né, que foi quem conversou comigo. Eles questionaram, mas eu vejo ela, eu vi que todo mundo começou a me seguir assim, de uma vez. Foi um pós-reunião. E eles começaram a me ver, me acompanhar.
E eles questionaram, mas será que ela é séria? Ela vai levar a sério mesmo? E aí é toda uma questão de posicionamento. Aí dei a primeira aula, brinquei, mas ó, atenção, todo mundo fazendo. Eu acho que vem daí a questão da seriedade, quando eu falei, vai ter um contrato e tal. É sério, é um trabalho sério, independente do meu tipo de relacionamento com eles, durante a aula ou fora da aula, entendeu? Então eu acho que vai até quando ela se posiciona, quando a gente se posiciona, né? Por mais brincadeiras que a gente tenha, hora de falar sério é hora de falar sério. E aí o relacionamento melhora, que fica de prestador de serviço para contratante, né? E sempre que envolve trabalho, gente, a gente tem que ter essa separação. E quem não consegue ter essa separação se dá muito mal. Eu tinha uma parceira que a gente dividia o espaço físico e a gente era amiga. A gente é amiga até hoje, mas a gente se conheceu como amiga porque a gente se formou juntas também. E a gente entrou junto, assim, tipo, no nosso ano só tinha 5 meninas que cantavam na turma inteira da turma de música. E as 5, assim, se juntaram de um jeito meio louco, assim, né? Porque, enfim, identificação. E aí ela era uma dessas pessoas. Na faculdade em si a gente não se deu tão bem assim, porque ela, enfim. Mas depois foi uma amizade super ok, até que falou assim: vamos abrir o espaço juntos? Vamos, né? Ela também dava aula de canto, ela queria começar a dar aula de canto. E aí a gente abriu, mas na hora do negócio era outros 500. Então tem que ter essa separação para tudo, para tudo. A gente vai ter um relacionamento tipo como, né, como professor, aluno. Eu vou ter meu relacionamento dela ali com uma amiga, mas na parte do negócio a gente vai ter que separar. Então, por exemplo, eu brigava muito com essa minha amiga, porque ela tem grana, então era muito fácil ela desembolsar coisa pra, tipo assim, ai, vamos comprar um ar-condicionado? Não, mano, não é assim, entendeu? E aí, tipo, ai, vamos comprar um tapetinho pro banheiro. O tapetinho do banheiro era R$ 100, entendeu? Então, tipo, aí a gente brigava, tipo, não, fulana, não é assim, não quer, não precisa disso agora. Ah, mas vai ficar feio. Não, não precisa disso agora, amiga. E aí a gente, tipo, tinha que separar as coisas, o que que era de fato negócio, o que que era amizade. E aí com o aluno a mesma coisa. E aí eu já tive também problema com isso, que eu falei assim, olha, eu teve alguns poucos casos, né? Mas teve um que eu falei, isso aqui é uma empresa. Eu falei assim, a Camila é uma empresa, É isso que eu ia né? falar E aí agora. Quando a é diferente. gente. A minha chave virou tipo, pá, tá, é isso. Quando eu abri meu MEI. Porque aí eu consegui separar, né? E a cada dia cada nova conquista eu me sinto mais adulta, porque eu abri meu MEI. Pô, agora eu tenho uma empresa. Tá, agora eu vou abrir uma conta PJ. Abri uma conta PJ. Tá, hoje eu emiti o primeiro boleto, porque eu tava sempre recebendo em Pix, entendeu? Aí Uhum. me faz um boleto pra mim, Regi. Falei, tá, se quiser pode fazer no Pix. Não, prefiro o boleto hoje. Emiti o primeiro boleto, me senti, tipo, a empresa, entende? Me senti adulta de novo. Então, essa virada de chave de posicionamento, ela vem quando você entende, não, eu tenho uma empresa e eu É preciso isso. fazê-la render, porque a empresa é para dar lucro, não é para ficar brincando de ser amigo, né? É Amigos, isso. amigos, negócios à parte. É isso. Pode falar, Vanessa. Opa, tá me ouvindo? Estamos. Então, é que surgiu essa pergunta, né, sobre pós e pré, né? Eu já vi que eu tô toda errada, tem um monte de coisa pra resolver, gente. Tô um pouco ansiosa até aqui com essa, né, com todos esses assuntos. Mas assim, porque eu sempre fui muito confusa com relação a essa questão de dia de pagamento e eu ainda não tô usando o contrato. Na verdade, eu nunca usei. Agora eu preciso me organizar. Até essa ideia de apresentar já quando o aluno, a pessoa vem me perguntar, né? O que eu não estava fazendo ainda. Só que como é que eu estava fazendo? Tipo assim, a forma de pagamento. A pessoa paga no dia que começa, porque no outro lugar onde eu estava trabalhando dava muito problema. Ai, conta tantas aulas, não sei o quê. Só que você falou sobre essa questão, tipo assim, de pagar e começar. Na terça-feira, começou uma aluna nova e ela não pagou. E aí eu falei, tá, mas e agora, né? Aí eu fui, falei com ela, a gente conversou, tal, fez a primeira apresentação, tal.
Ai, é isso mesmo, não sei o quê. Aí depois ela pagou. Mas é um risco, né? E eu falei, eu não quero mais isso. E essa questão, tipo, de receber em datas diferentes e aí vem o dinheiro picado, né? Até tava falando com meu marido agora há pouco, eu tava ouvindo aquilo. Eu falei, nossa, com contrato dá pra colocar um dia 5 ou dia 10 que fica mais seguro, né? Mas assim, eu já fiquei surto aqui, meu Deus, eu preciso mudar o meu jeito de lidar com isso, né? E eu queria saber, assim, tipo, se isso é muito ruim, como que eu poderia readequar isso, né? Porque já aconteceu outras vezes, né? De às vezes a pessoa não depositar o dinheiro, e aí, tipo, nossa, mas o que que eu vou fazer? E aí eu fiquei Fazendo uma aula de pensando, graça, né? e aí eu fiquei meio pensando agora, assim, o que que você acha, né, dessa. Porque esse negócio de período, ciclo mensal, de Então, eu tantas fiquei com aulas. isso também, tipo, deixar no dia 5, por exemplo. Aí a pessoa entrou lá no dia 20, ela paga o mês inteiro? Como que funciona ela pagar proporcional? Sim, isso é interessante. Isso é interessante. Deixa eu. Ô, Kessia, depois você vai ter que cortar esse vídeo, tá? E aqui já separou o assunto, mas depois a gente vê o que que faz. O que que é interessante, isso eu peguei um macete da escola que eu trabalhava como secretária. Eles tinham uma data de vencimento. Inclusive, que eles trabalham. Depois eu falo do contrato. Me lembrei de falar do contrato anual, quando a pessoa, tipo, tá, é um contrato anual e ela vai entrar em setembro, por exemplo, tá? É, mas vale, é a mesma regra. Se todo mundo, por exemplo, eu trabalhava no dia 10. Ah, outro ponto, rapidinho. Não é problemático receber tudo picado. Tem gente que não tem problema. É mais do nosso perfil, sabe? Então, você gosta de receber tudo picadinho? Tem gente que prefere o dinheiro picadinho durante a semana, né? Eu não gosto. Me dá uma crise de ansiedade do caramba. Sabe que, tipo assim, tá, eu tô vendo que eu tenho um dinheiro provável pra receber dia 15, 17, 19, 23, 27. Até o dia de eu receber o primeiro dinheiro, eu tô achando que eu tô a mais pobre do mundo. Tipo assim, porque não é certo, sabe? Então me dá muita Pelo menos ansiedade. eu me controlo e não gasto. Lascou. Eu também, porque não tem como gastar, né? Se eu não tenho dinheiro, não tem como. Só que daí eu realmente, tipo assim, eu entro numa pira no fundo do poço, que parece que eu sou assim, tipo, eu vou ficar pobre o resto da vida. É um negócio muito estranho. Eu talvez tenha que trabalhar um pouco isso. Mas é a minha sensação. Então, pra mim, esse meu perfil é muito bom receber tudo de uma vez, né? Então, como se fosse um salário mesmo, sabe? Eu acho que é bom. Então, ter um vencimento, uma data em específico, né? Acho o dia 10 assim, super razoável. Eu gosto muito do dia 10 porque levando em consideração que tem gente que recebe no quinto dia útil, às vezes quinto dia útil cai dia 7, sabe? E aí dá tempo da pessoa receber ainda, sabe? Então eu gosto muito do dia 10. Dia 15 eu já acho tarde, um pouquinho tarde, assim, tipo, dia 20 eu acho, tipo, mano, sai daí, você paga as contas como, sabe? Porque daí já venceu luz, já venceu um monte de coisa, né? Dá pra gente programar as contas pro dia 20, 20 e pouco, mas eu acho o dia 10 muito, assim, muito gostoso, né? De uma data de vencimento tranquila pra todo mundo, pra aluno e pra gente. É, E aí, se o aluno entra, então, no meio do mês, depois do dia 10, dia 10 é o vencimento, eu faço proporcional. Então, a pessoa vai pagar, sei lá, vamos fazer um combinado aqui rapidinho. Hoje é 28 de abril. Dia 10 é referente às aulas de maio. 10 de maio é referente, o vencimento referente ao mês de maio, referente às aulas de maio. Dia 28 é abril. Então, se a pessoa entrou hoje, ela vai pagar uma aula. Eu vou pegar a mensalidade dela, eu vou dividir por 4, que é mais ou menos as semanas do mês. E hoje, para ela fazer aula hoje, ela me paga uma aula. Então, R$ 100 de novo, para fazer fácil as contas. R$ 25 ela me paga hoje. Lá no dia 10 de maio, ela paga 100. Porque daí são referentes às aulas de maio. A mesma coisa, se ela tivesse entrado dia 14 de abril, tô olhando aqui o calendário. Dia 14 de abril e ela faria aula numa quinta-feira. 14, 21 e 28 ela faria aula. 3 aulas.
Então já passou o vencimento. Agora, se ela entrou dia 7, ela pode pagar no dia 7 o mês inteiro, porque daí deu quase, né, o mês todo. Porque de qualquer forma, a aula dela cairia na primeira quinta-feira do mês. Se vocês abrirem o calendário, vai ficar mais fácil com o que eu tô falando. Mas. E dia 10 caiu num domingo, por exemplo. Normalmente o vencimento sairia então no dia 11. Ou então ela paga no dia 11, como todo mundo. Ela tem do dia 7 ao dia 11 para fazer o pagamento, né? Tranquilo de qualquer forma. Entrou no dia 20, quantas aulas do dia 20 ao dia 30, 31 ela vai fazer? Daí você cobra só por isso. A escola que eu trabalhava como secretária, que é onde eu peguei muita coisa de gestão, assim, tal, os esquemas de contrato e tal, porque é a maior escola aqui de Maringá. Então, eu fui secretária dessa escola por um ano. E eu, enquanto estava estudando música, foi lá que eu conheci o André Barroso, inclusive. Tipo, eu era adolescente, assim, estudando para fazer vestibular de música ainda, antes de vestibular, né? Entrei com 16 anos lá. 18 foi quando eu estava trabalhando com eles. E aí eles tinham um contrato onde todo mundo vencia o contrato em janeiro, final de janeiro. E aí era o mesmo esquema. Eles forçavam, então o contrato era até final de janeiro para forçar a pessoa a pagar dezembro e janeiro. E não tinha mais possibilidade de rescisão 40 dias antes das férias. Então tinha uma data lá, então eles colocavam que as férias eram nas 2 últimas semanas de dezembro, por exemplo. Então 40 dias antes já não era mais possível rescindir. 40 dias antes desse contrato, porque senão as pessoas paravam em novembro e não pagavam dezembro e janeiro, né? Então eles tinham esse macetezinho. E aí, se a pessoa começava em abril, aí eu contava maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, janeiro. Não, novembro, dezembro e janeiro. Quantos meses deram? Não sei. Aí eu colocava um contrato de tantos meses, não era mais um contrato de 12 meses, né? Porque daí todo mundo, a cada ano, renovava o contrato. Então todo mundo tinha a mesma data de renovação, sabe? Isso eu acho que eles faziam principalmente porque, tipo, era uma escola de 600 alunos, né? Então era muita gente. Eu acho que se cada um tivesse um vencimento específico, tipo, ia lascar tudo. Então todo mundo da escola encerrava o contrato junto. E aí, início de ano, era aquela correria, todo mundo assinando tudo de novo, referente ao novo ano, que nem escola, sabe? É exatamente que nem uma escola. Escola, quem paga escola particular para filho, essas coisas, você paga até um tanto ali de referente a dezembro, né? Basicamente. Né? Até encerrar o ano letivo, de fato. Assim, vamos pensar, você pode cobrar por ano letivo. É uma ideia, tá? Não tem regra, tá, gente? É só dependendo, né, do que é melhor, o que você se sente melhor fazendo. E sobre pagar, a pessoa fez a aula e vai pagar depois. Isso acontece também, aconteceu comigo já algumas Fazer a vezes. aula e pagar depois? É tipo, ela falou, a pessoa começou terça-feira e ela não me pagou. Tipo, não pagou antes de começar a aula, entendeu? E aí o combinado é pagar antes. O combinado agora é pagar antes, né, Van? Por quê? Ah, é só uma coisa que quando ela Ah, perguntou, tá. eu me lembrei. O Eu fui combinado é pagar fazer uma no aula. dia da aula, ela falou. Isso. Mas aí ela fez a aula e não pagou. Pagou depois, né? No É, outro dia. isso. Não, ela pagou no mesmo dia, mas já aconteceu de teve outros alunos Aham. que, tipo, né, tipo. Ah, esqueci. Convenientemente. Nada. Mas na hora de confirmar a aula, né? De repente. Isso. Olha o que aconteceu comigo. Eu era aluna nesse dia, né? Eu ia fazer uma aula com o Gui. E aí, marquei com ele, era uma aula avulsa. Tava com dinheiro na mão, só que eu não tinha tempo de ir ao banco. E eu também não tinha dinheiro na conta, então eu tinha que depositar para poder transferir para ele. Não consegui, fiquei o dia todo. A minha aula com ele era 5h30. Deu 4h30 da tarde. Ele falou: Regi, você vai conseguir fazer o Pix? Porque se você não conseguir, eu não vou conseguir te dar aula, entendeu? Uhum. Aí ele já colocou ali pra mim. Falei, não, eu vou. Tô com dinheiro na mão, só não consegui ir ainda. Fiz a aula.
Mas aí é questão de posicionamento. Pô, a gente é colega de curso, eu e o Gui. A gente conversa pra caramba. Mas ele o que fez o quê? Ele se posicionou. E eu super entendi, porque eu já estive do lado dele, entendeu? Te mandou mensagem no dia da aula? Sim, confirmando a aula, entendeu? Ó, Entendi. e aí, tá confirmado o seu horário? Tá, beleza. Então, faz lá. Quando você fizer o Pix, aí você me Isso, você avisa. não precisa cobrar. Fala assim, você ainda não fez seu Pix, eu não vou te dar aula se você não fizer. Tipo, Sim. de um Mas é jeito do tipo, fofo, e aí, até conseguiu fofa fazer o parece. Pix? É, Conseguiu fazer o Pix? Aquela pergunta é. maravilhosa. Deu O tudo que eu faço, certo, entendeu? o que eu faço, eu Sim. peço 24 horas antes, tá? Tem dado bom, assim. Aham, Porque sim. se caso der algum problema, a pessoa ainda tem o dia pra fazer. Uhum, Sabe, de dar aula, então ela tem uma folguinha ali. Você pode falar dessa forma também, 24 horas antes, para poder confirmar a reserva do horário e tal. uhum. E aí Eu no nem, outro nem dia, faço assim avulso. Eu tinha cedo, 2 alunos. Tinha um aluno, que é o que me dá problema. Ah, que até parou agora. Graças a Deus. Oh, Deus. Mas, mas assim, essa lá no meu conta. press kit eu falo que se tiver, eu dou aquele incentivo do desconto, né? Se paga em dia, até 2 dias antes do dia da matrícula, tem aquele incentivo de R$ 20 de desconto das aulas Hum, semanais, para ficar hum, já na cabeça da pessoa, entendeu? isso. E Muito aí, bom. por exemplo, eu coloco essas 24 horas, caso não dê certo, no outro dia você manda uma mensagem, assim, para confirmar o horário, como quem não quer nada mesmo. Como, oi, fulano, tudo bem? Bom dia. Eu mando logo de manhã, tá? Sem, na cara de pau mesmo. Bota o seu despertador para lembrar. E aí fala, oi, fulano, bom dia, tudo bem? Tô passando para confirmar nosso horário hoje. Deixa aí, morre aí a conversa. Aí eles, oi, Vanessa, claro, tá confirmado. Ah, tá legal. E aí, conseguiu fazer o Pix? Ou então, por exemplo, quando você fizer o Pix, você pode mandar o comprovante, por favor? Sabe? Porque daí já fica subentendido. Eu acho um jeito muito sutil de cobrar esse daí. Quando você conseguir fazer, me manda comprovante. É maravilhoso. Isso, Nossa, isso. é. Ah, muito bom. Gente, eu Muito bom. passei uma situação uma vez em 2020, né? Eu dava aula para o menino, ele pagava certinho. Ele falou assim: ah, Pro, eu vou indicar uma pessoa que está precisando fazer aula e tal. Aí a pessoa entrou em contato comigo. Inclusive, ele não era ele não morava aqui, né? Morava em Barcelona, eu acho, se não me engano, Barcelona. E aí, beleza, né? Acertei com ele, eu passei o valor, passei tudo. Aí, quando foi no dia da aula, e nada dele fazer depósito, não fazer depósito e tal. Aí eu mandei uma mensagem e tal, digo, tá, eu não vi seu depósito, você já fez o depósito? Ele falou assim, que depósito? A aula. Ah, mas você não falou que eu tinha que pagar. Eu não tinha dito isso, gente. Eu falei, como assim? Ele me falou um monte de coisa para mim. Eu falei assim, meu amigo, Moço, isso aqui é meu trabalho, não é caridade, não, entendeu? Não é obra social, entende? Aí eu, tipo assim, gente, eu saí não do faço salto. esse moço, não vive da luz do sol. Tem que pagar pra comer, pra viver. Ai, gente, sacanagem. Gente, só uma perguntinha rapidinha. Ela falou de fora, né? Essa semana apareceu uma pessoa de, acho que é uma menina, que foi indicação de um professor do meu marido, né? De Massachusetts. Como é que funciona? Tipo, ela quer fechar, aí, só que o horário que Brasileira? ela. É, só que ela tem o horário que ela quer, eu tenho disponível, mas a partir do mês que vem, né? Só que a questão de pagamento, que eu nunca tive, né? Ó, como é que funciona? Porque se ela for pagar em dólar, né, aí você precisa de uma plataforma internacional. Aí a rede colocou ali o Hum, PayPal, que é bom. Ou hum, até Hotmart. Você precisa ter alguma plataforma que aceite moeda estrangeira. uhum, Mercado Pago não aceita, PagSeguro, né? uhum, Transação Pix, essas coisas, muito menos, porque isso é dentro do território brasileiro. Agora, às vezes, por exemplo, eu atendi uma pessoa que era dos Estados Unidos, que era uma brasileira, mas que ela. Tudo que ela fazia aqui no Brasil, quem fazia a transação era a mãe dela. E aí ela mandava dinheiro pra mãe dela, daí ela fazia aquele negócio de mandar dinheiro pro Brasil, uns hum, trem dela lá, e a mãe dela me pagava. Era um esquema hum. assim.
Eu ainda nem perguntei, eu conversei com ela, passei o valor e tal, mas aí eu fiquei de, tipo assim, fechar mesmo quando liberar o horário, né? Mas aí eu fiquei na Pergunta pra dúvida. ela. Porque, por exemplo, se ela for pagar, eu acredito que daí dá pra testar. Eu acho que dá, acho que teve um pagamento que ela fez isso, agora que eu tô pensando. Se ela fizer pagamento com cartão internacional, eu acho que daí o nosso provedor aqui aceita. Hum, Se for pagamento internacional, o cartão dela for cartão, internacional. entendi. É que tem algumas plataformas que aceitam e a plataforma mesmo já converte a Ah, moeda, né? que legal. Eu acho que eu fiz um pagamento dela pelo Mercado Pago, se eu não me engano, tá? Daí, se o cartão dela for internacional, né, pra fazer essa conversão de moeda, porque daí é o banco dela que cuida disso, Uhum, entendi. essa parada. Agora, se Ah, não legal. tiver, né, tem que fazer, enfim, PayPal, essas Todo outras o coisas. rolê, né? Sim. É Ah, beleza. Show. isso, minha gente. Tome só mais uma Ai, rapidinho sobre o não durmo contrato. hoje. Pode perguntar, Regi. Coitada, tá ligadona, né, Van? Vai A dar tudo cabeça da certo. Vanessa tá assim, ó. Eu tô sentindo daqui a fumaça. As fumacinhas. É, lembrar. Ah, sobre o contrato. A gente começa a dar aula só depois do contrato assinado ou não? Eu acho que não, pode assinar na primeira aula, sim, né? É que você Porque tá online, né? tem algumas questões do seguinte, a pessoa vê que é um contrato, sei lá, semestral ou trimestral, e ela fica meio na dúvida. Teve uma menina, inclusive, que questionou, mas aí já vai assinar o contrato, e se não der certo a aula? Ai, minha filha. Aí eu fiz assim, ah, Ah, então não, eu vou faz chegar na escola da o... minha filha e falar assim: ah, eu não vou assinar o contrato. E se não der certo? Gente, é isso É, que eu fico de cara. falei, faz uma avulsa então, e depois você vê. Exato. Se ela Sim, quer experimentar, ela tem outra possibilidade. Ela não vai assinar o contrato, mas exatamente, ela é tem o que que eu tô arcar com fazendo, isso. é o que eu tenho feito. Ai, Mas, desculpa, fiquei alterada. muito massa você alterada, levemente alterada. Mas, então, aula de boa, né? Tipo, dá É, uma... daí, nesse caso, ela não queria mesmo, né? Tipo, ai, como que eu vou me Não, mas ela comprometer? tá... Ela queria Mas dizer. só que, assim, foi no período que eu não tinha ainda, né, o arquivo do contrato, você não tinha liberado lá ainda. Acaba que ficou, só que ela tá fazendo como se fosse, entende? Contrato de Aham. três Mas aí meses, você pode propor agora? Você fala, agora já tá fulano. encerrando o terceiro mês. E aí eu vou falar com ela, se ela quiser renovar, aí eu já faço e entrego pra ela, entendeu? Isso, você fala, olha, agora eu, né, preciso Hum, certinho. Outro ponto é que às vezes você esqueceu, quando eu tava no presencial, eu fazia muito isso, eu esquecia. Era uma merda. Então a pessoa fazia duas aulas e aí ia assinar o contrato, sabe? E aí eu sempre assinava na aula, não deixava a pessoa levar o contrato, porque senão Mas não e aí, é voltava, né? retroativo que a gente Aí faz assina? retroativo. Uhum. Faz da data que ela entrou. Ah, beleza. A assinatura tá lá, né? Mas a data dela é a data que ela entrou, que ela fechou com você. Beleza. Outro ponto que eu vou ver certinho, gente, eu assinei um contrato esses dias da faculdade online. Tem uma plataforma, só não sei quanto custa, Ensina nós. mas, mas eu vou ver certinho, porque aparecia assim, o contrato, o arquivo, aí aparecia se a pessoa baixou o arquivo, sabe? Então, se ela viu online o arquivo ou não. Tem como você ler o contrato online ou se você baixa o arquivo. Fica tudo lá, registradinho. Aí aparece assim, como você quer assinar. Se você vai querer assinar com uma. Às vezes a pessoa tá vendo num tablet, por exemplo, tem como assinar assim. Se você vai querer fazer uma assinatura digital, tinha até para escolher a fonte. E aí eu escolhi uma fonte toda rabiscada, assim, toda manuscrita. E aí apareceu já como contrato assinado, assinado digitalmente, certinho, e é um contrato de faculdade, pô, da Unicesumar. Depois vocês procuram o tamanho dessa faculdade. E aí apareceu assim, quem falta assinar. Então você coloca, sabe, as pessoas que precisam assinar o contrato, né? Então eu fui a primeira assinada e tava lá o diretor, sei lá das quantas, para assinar ainda. Então, bem legal. Depois eu vou ver certinho a plataforma, vou rever ele certinho e vasculhar para vocês, para ver se Por gentileza. fazer Grata de sou. forma barata. Vamos É. dormir?
Bom, Vanessa, preciso introduzir o contrato. Aproveitar que vamos mudar de mês, seria uma boa? Eu acho que sim, eu acho que é o melhor momento É na tudo troca uma de. lapada só. Yes, acho que é uma boa. Oi, Késia! Não, não te ouvimos. Não te Eu acho ouvimos. muito legal porque a pessoa pergunta, você tá me ouvindo? A gente mesmo sem ouvir fala, não, não tô ouvindo. Agora não A gente faz leitura labial. Estamos. agora sim. Estamos. É, Diz. aproveitando essa deixa do contrato, vou colocar agora esse mês. Já tá aqui, já imprimi todos, porque olha, eu não quero mais saber de problema na minha vida. Cansei. Eu tive uma aluna, acho que foi a Regi que estava falando, eu tive uma aluna que quem fazia o pagamento era a. Ela disse para mim que era a mãe dela. Só que quando eu fui conversar com a mãe, porque tinha atrasado o pagamento, né? Essas questões de não ter contrato, aí a mãe falou assim: não, é porque é a minha mãe que faz, então era a avó da menina que fazia o pagamento. E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu uma vez, eu falei, tudo bem. Só que eu estava precisando muito do dinheiro. O que eu fiz? Abri mão, ficaram 2 meses atrasados. Abri mão de um mês, falei, não, então você me manda um mês e tal, tudo bem. Ela mandou o dinheiro de um mês. Só que isso aconteceu de novo. A menina parou de fazer aula e voltou. E aí ela voltou e falou assim, vamos fazer a primeira aula. Não, eu vou te pagar na próxima. Tá bom? Né? Tá bom. Ela, Pagou. eu tinha, mina, tá bom. Eu na segunda aula, não, quando eu chegar em casa, minha mãe vai mandar o Pix para você. Nada. E aí foram 3 aulas. E aí na terceira eu falei, olha, eu não posso te atender mais. Ela, mas eu não posso te atender mais. E aí foi assim, eu pensando, meu Deus, se eu tivesse um contrato na minha vida, o que eu teria evitado de problema? E aí eu fiz logo, imprimi todos, falei, vou deixar aqui. E uma coisa que eu coloquei no contrato, a gente estava falando mais cedo sobre tempo, né? De ser semestral, enfim. Eu fiz com um amigo meu que estudou advocacia, tá formado e tal. Aí ele fez para mim. Aí ele colocou no contrato uma coisa que eu achei legal. Para o aluno me avisar que não vai fazer as aulas mais até o dia 25 de cada mês. Passando do dia 25, ele tem que pagar o próximo mês para poder rescindir o contrato. E eu achei isso muito válido. Eu trabalhei dessa forma, só que não era de 25, era até o último dia do mês. E aí também era uma boa, porque assim, se virasse o mês, era o outro mês que tinha que pagar. E eu acho isso muito legal, assim, porque a pessoa. E aí, gente, quando vocês forem, principalmente, por exemplo, Kézia tá no presencial, tá, imprimiu e tudo mais, você para, dedica um tempo para falar sobre o contrato para ele. Vai com marca-texto, assim, contrato e marca-texto. Aí você fala, lá na parte da rescisão, na parte de reposição, que são coisas que sempre dão trabalhos, né? Aí você vai falando, olha, fulano, a rescisão é assim, assim, assado, grifa, sabe? Para ele não só ler qual é a regra, mas ouvir a regra também, sabe? Então, olha, não tem nem como dizer que você não sabia que era assim. Você assinou, eu te expliquei na primeira aula como funcionava, sabe? Porque daí tem gente, esse é um lado assim, né? O contrato ele não vai segurar a pessoa. Tem gente que não vai se intimidar com o contrato, e isso é do caráter da pessoa. Ela vai ficar te devendo. Já contei pra vocês, né? Teve uma live do perrengue que eu fiz com o pessoal da mentoria da turma 2. Que a live do perrengue foi uma live de, assim, lavação de roupa suja. Foi a gente falar todos os podres dos alunos. E teve aluna que saiu me devendo, assim, 3 meses. Quando eu fui cobrar, a pessoa devia carro, né? Porque eu olhei no SPC o cadastro da pessoa. A pessoa devia carro, devia financiamento, não sei das quantas, tudo. Eu falei, cara, ela não vai pagar meus 400 conto aqui, meus R$ 500. Ela tá devendo 20 mil do negócio ali. Tipo, com certeza ela não vai me pagar. E foi assim, ela não me pagou. Até hoje tá lá, né? Até hoje tá o nome dela lá no SPC, porque eu botei. E aí tem esses outros pontos. Então, tem um contrato, ele vai te ajudar nisso. Qual é o próximo passo, né? Lembra que a gente, planejamento de risco. Se chegar nesse nível da pessoa não honrar o contrato, o que eu vou fazer? Eu posso protestar, eu posso entrar nas pequenas causas, eu posso fazer uma parceria, né, com, enfim, com esses órgãos reguladores, né? SPC, Serasa.
O Serasa, por exemplo, dá pra gente colocar online, você paga por inscrição no Serasa. Então dá pra você fazer isso online. E aí, gente, aí é bom porque assim, você intimida a pessoa com o contrato, bota no contrato lá que você pode, daqui, né, depois de um tanto tempo de cobrança, entrar com as medidas legais. Medidas legais, quais são? Essas que eu falei, né? Entrar nas pequenas causas para receber, né? Acho que pequenas causas nem precisa tanto, tá? Porque é muita coisa. Às vezes um Serasa, um SPC já já faz com a pessoa. Já aconteceu também de eu falar, a pessoa saiu me devendo um mês, na época que eu cobrava o quinzenal 120, e a pessoa falou assim: Nossa, vai me colocar na SPC por R$ 120? Eu falei: Então me paga. Se é tão pouquinho assim, me paga. Só isso. E aí, tipo, a pessoa, né, você vê que é mau caráter, né? Então, às vezes a pessoa não vai pagar mesmo, mas aí você tenta ir cercando, né, de cada lado ali e tudo mais, né? Eu tô quase colocando uma pessoa de curso, de curso parcelado que não pagou, teve acesso ao curso e fez o curso e não pagou. E aí eu fui conversar com ela, você olha no Instagram da pessoa, a pessoa tá bombada de show, e aí você fala, caraca, não tem dinheiro mesmo? Tipo, será que não tem dinheiro? Sabe? Aí você fica assim, nossa, mano, tem tanta gente que tá passando necessidade, tá se virando pra pagar, sabe? E a pessoa não paga. Então, né? O que que você pode fazer também pra honrar? Porque eu acho que eu acredito assim, gente, que isso também é uma forma de você honrar quem tá pagando, né? Você ter essas medidas de contrato e tudo mais, você se protege, mas quando você chega a colocar alguém no SPC, no Serasa, por exemplo, você também tá honrando quem tá se matando pra te pagar, porque se fosse pra não fazer nada, a pessoa também poderia não estar pagando, né? Se for pra não ter consequência nenhuma. Então, né? É isso, gente. Minha filha falando, não sei se vocês ouviram. Ai, meu É uma Deus. parte da coisa de morar em apartamento, né? Mas você não Gente, eu tinha. ainda, eu ainda vou gravar uma aula do desafio. Agora. Aquelas, como Vamos que eu vou dormir fazer? então. Para de Como gravar isso. fazer? Agora que eu tô pensando. É isso, terminamos aqui essa parte. Qualquer dúvida, vocês me gritem, tá bom? Vamos parar aqui a gravação rapidinho.